Eu vou agora passar a palavra ao meu próximo convidado. Ele decidiu deixar o emprego e arriscar num negócio próprio. Hoje está cá para contar como se tem saído desta aventura. Uma salva de palmas agora para o Artur Ferreira, por favor. Aqui como a Teresa pode dizer viva a mudança? Posso. Felizmente tem sido um percurso fantástico desde que essa mudança aconteceu. Fez agora 3 anos, recentemente, e felizmente é uma história de sucesso. Eu estou muito feliz com o percurso que eu iniciei há 3 anos atrás. Não esquecendo todo o meu percurso anterior, que foi também fantástico. O seu percurso anterior estava ótimo quando aconteceu esta mudança. O que é que fazia para toda a gente ficar a saber? Eu era responsável por uma área de crédito hipotecário no mercado financeiro, numa grande multinacional americana. Curiosamente, trabalhámos ambos no mercado financeiro. E estávamos uma multinacional reconhecida, portanto, uma das maiores empresas do mundo. E no seu caso, o Artur estava a fazer um percurso de ascensão dentro dessa empresa. Sim, um percurso de 14 anos. Eu trabalhei sempre nessa empresa, praticamente toda a minha vida. Achava que ia lá trabalhar sempre nessa área e sempre a fazer isso? Era isso que tinha em mente? Não, mas eu queria estar preparado para trabalhar lá a vida toda, mas queria ao mesmo tempo estar preparado para poder sair a qualquer momento. Isso era uma ambição minha, porque eu sabia que podia acabar. E eu não queria que acabasse mal. Eu queria que acabasse de uma forma que eu pudesse recordar de uma forma positiva. Eu queria que acabasse bem. Isso era fundamental para mim, porque todo esse percurso de 14 anos, ele foi absolutamente extraordinário na minha vida. Aquela empresa, eu costumo dizer que ela deu-me muito mais do que aquilo que eu lhe dei a ela. Em termos de aprendizagem, de crescimento, quer como pessoa, como profissional. Relacionamento humano com as pessoas. Relacionamento humano. Portanto, sentia-se realizado? Eu sentia totalmente realizado. Então qual foi o clique para a mudança? O que aconteceu foi que, em abril de 2008, foi o início de uma coisa que se fala até hoje, que foi a crise do subprime. Mesmo que muita gente não saiba ainda o que é que isso significa, quando se ouve essa palavra, fica-se foi mau. Foi o início da crise do mercado financeiro que nos levou um bocadinho àquilo que onde nós estamos hoje. E ao discurso dos políticos foi por causa daquela crise, houve uma crise mundial e então também tem sido muito usado como argumento para todos os outros males que se seguiram. Mal ou bem, o início dessa crise financeira foi aí. Aconteceu no primeiro trimestre de 2008. E foi aí que o Artur pensou, isto não vai correr bem, eu vou ter de tratar de uma alternativa? E foi aí que eu pensei que, face às circunstâncias e aos dados que eu tinha naquela altura, as coisas iam terminar mal. E que daí para a frente não iria ser melhor do que tinha sido até aí. E eu não queria viver esse cenário. Para mim era muito importante que o meu percurso de vida, pessoal e profissional, porque para mim as duas coisas estão intimamente ligadas, ele continuasse a ser algo que contribuísse para o meu crescimento e que fosse algo que me motivasse para o futuro. Eu percebi claramente que aquele era um ponto de mudança na minha vida. E o meu mérito, se é que eu tive algum, mas eu acho que o meu mérito foi eu antecipar esse cenário. Então o que é que fez? E o que eu fiz foi, eu olhei para a minha vida em função de tudo aquilo que tinha sido o meu percurso anterior e o que é que eu gostava de fazer dali para a frente. E eu procurei identificar áreas no mercado onde eu eventualmente pudesse trazer algum valor, que fizesse sentido para mim e que fizesse sentido para o mercado. E lembrou-se, tanto quanto eu sei, e tanto quanto o Artur próprio diz, de um amigo, de uma pessoa que tinha conhecido uma pessoa no Brasil. Eu tenho, o meu melhor amigo viveu em São Paulo vários anos. E
E uns meses antes desse período em que eu, de facto, defini que a minha vida teria que mudar, ele tinha-me falado sobre uma empresa e um conceito pelo qual eu fiquei absolutamente apaixonado. Essa empresa nasceu no Brasil em 2003 com o objetivo de ajudar empresas a comunicar de uma forma mais impactante em reuniões, com o objetivo de vender ideias, produtos, projetos. Portanto, apresentações, ou seja, o saber conversar, comunicar, estar, apresentar ideias. Portanto, estamos a falar assim de uma espécie de representação daquilo que se comunica. Não é uma de uma forma é uma representação, mas é uma. Porque quando o Artur diz, era uma coisa, era as apresentações, e as pessoas falam, mas apresentações de quê? De programas de televisão? É um universo que muita gente desconhece, não é? Que é preciso também trabalhar essa área dentro das empresas e na comunicação das ideias dentro das empresas e das empresas umas com as outras, não é? Sim, mas o que nós fizemos foi o seguinte, o nosso foco é o desenvolvimento de apresentações corporativas. Situações como quando você vai apresentar a sua empresa, quando você tem um grande negócio para fechar, quando você tem uma reunião com a sua equipa de gestão e você quer, por exemplo, agora em janeiro. Muitas empresas reúnem nesta altura e fazem aquilo que nas empresas se chama o kick-off do ano. A reunião de lançamento, o pontapé de saída, a reunião de lançamento do ano, onde você vai comunicar para os seus colaboradores qual é que é a estratégia da empresa durante o ano 2012. Como é que a empresa vai enfrentar os tempos difíceis, qual é que é a estratégia de crescimento, seja lá aquilo que for. E o que se passa é que, tradicionalmente, esses momentos são muito chatos. As empresas comunicam-se muito mal nesse tipo de situações. E isso não faz muito sentido, porque são momentos absolutamente estratégicos na vida de uma empresa. São momentos que podem motivar as pessoas, é isso? E se forem desaproveitados, perde-se essa oportunidade? Há muitas oportunidades que são perdidas, porque as empresas não investem suficientemente nesses momentos. Não investem só do ponto de vista do tempo que você precisa dedicar a preparar uma reunião deste género, não investem suficientemente sob o ponto de vista da história, sob o ponto de vista de como é que eu vou comunicar esta minha mensagem, e não investem sob o ponto de vista da criação de uma série de ferramentas que estão muitas vezes à sua disposição, entre as quais o famoso PowerPoint, para você poder ilustrar as suas ideias. Okay? Então há uma série de, a utilizar novamente a palavra ferramentas, que estão à nossa disposição e que podem ajudar a maximizar as suas oportunidades de sucesso nesse tipo de reuniões. Por Portanto, exemplo, é agora esse o seu trabalho. Esse é o meu trabalho hoje em dia. E quem são os seus clientes? Tem clientes muito diferentes uns dos outros? Eu tenho clientes em praticamente todos os setores de atividade que existem nas empresas. Desde setores mais tradicionais, como banca ou seguros, até coisas mais coloridas, como clubes de futebol. São clientes da Soap. Passando por empresas de grande consumo, indústria farmacêutica, empresas de alta tecnologia. Isso era uma coisa, Artur, que há 20 anos esse trabalho nem existia. Esse trabalho sempre foi feito... pouco, era feito dentro das empresas se houvesse quem tivesse jeito. Até há 3 anos atrás ele não existia, Conceição. Ele sempre foi feito pela assistente do diretor-geral ou pelo estagiário do marketing. O que nós dissemos às empresas foi que isso não é suficiente. Que assim como quando você contrata uma agência de publicidade para fazer um spot de televisão, você deve contratar alguém que o vai ajudar a aumentar as suas chances de sucesso. E a verdade é que a receptividade a esta ideia foi absolutamente fantástica. E, portanto, à partida, um posto de trabalho que nem existiria, como o próprio Artur diz, aqui há uns anos, passou a ser o seu e essa mudança foi feita sem sobressaltos. Portanto, conseguiu passar de um trabalho para o outro de forma tranquila. Consegui. Era muito evidente para mim que a minha vida naquela altura, eu olhei para a minha vida como se ela se fosse dividida em 2 partes. Portanto, eu tinha tido os meus 14 anos desta fantástica empresa, que já agora se chama GE, que é uma grande multinacional americana, e eu tinha muito claro que eu queria passar os próximos 15 anos noutro projeto
que me entusiasmasse tanto ou mais do que os 14 anos anteriores. E entusiasmo não lhe falta, quem já o ouviu também e colocou o seu testemunho também neste livro, Mudar de Vida, foi a Dalila Pinto de Almeida.